Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Atualiza Enfermagem. Eu sou a professora Érica Tainá e a gente está estudando sobre farmacologia. Se você perdeu o primeiro módulo, volta aí no vídeo, assiste o primeiro módulo onde eu dei a introdução de farmacologia. Esse aqui já é o segundo módulo, quando a gente vai começar a falar de farmacocinética. Mas se o seu objetivo é só saber sobre farmacocinética, fica aqui com a gente que a gente vai falar agora sobre essas etapas. Farmacocinética, eu já adianto para vocês, é um assunto extremamente importante e que é muito cobrado também em provas e na faculdade também, ou no curso técnico, os professores gostam muito de falar, de abordar esse assunto, porque é um assunto que, se não for muito bem explicado, ele causa algumas dúvidas e deixa realmente ali meio turvo o conhecimento na cabeça da pessoa. Então, eu vou tentar trazer para vocês aqui de forma rápida o Atualiza Enfermagem. A ideia, a proposta é realmente só uma atualização rápida dos assuntos. Não vai dar para a gente entrar de forma mais profunda, mas no final do vídeo eu também vou deixar minhas redes sociais aqui. Vocês podem fazer comentários no vídeo e a gente vai trocando ideias e trocando conhecimentos também sobre o assunto, ok? Então, vamos lá para a aula. Eu não lembro se eu me apresentei, mas se eu não me apresentei, se eu apresentei, eu vou me apresentar de novo. Eu sou a professora Érica Tainá e vou falar sobre farmacocinética com vocês agora. Vamos lá. Farmacocinética, pessoal. Eu falei que farmacologia seria ali o estudo dos efeitos de uma droga, de uma substância química sobre os sistemas biológicos. E quando a gente fala de farmacocinética, a gente fala sobre o estudo do destino dos fármacos. Aqui a gente vai traçar uma rota. Quando falar de farmacocinética, lembre-se disso. Rota de navegação, é um mapa aí, tá bom? Então, a gente vai estudar o destino. O que acontece? A gente vai estudar as etapas desde a administração até a excreção, a saída do fármaco do organismo, tá bom? Então, lembre-se disso, farmacocinética a gente vai estudar desde quando você administra o fármaco no seu paciente até ele sair. Porque, pessoal, a terapia medicamentosa ela não acaba ali quando você administra a medicação do seu paciente, pronto, acabou? Acabou. Não, não é assim. Quando você administra o medicamento no seu paciente, vai começar ali um trajeto dele no corpo. E é isso que a gente vai falar agora, ok? A gente divide em 4 etapas. Seria absorção, distribuição, metabolismo e excreção. De novo, absorção, distribuição, metabolismo e excreção, ok? Quando isso, obviamente, depois da administração. Então, o medicamento foi administrado no seu paciente, foi administrado. Administrado, começa agora as etapas. Foi administrado, aí começa a absorção, distribuição, metabolismo e excreção, ok? Vamos falar sobre cada uma delas agora, mas eu vou dar um resumo aqui para vocês. A absorção vai ser quando a medicação vai ser absorvida pelo sangue. Distribuição é quando ela vai ser distribuída pelos órgãos e tecidos até chegar no local de ação. Metabolismo é quando ela vai ser transformada da sua forma ativa para uma forma menos ativa ou até mesmo inativa. E excreção é quando vai ser eliminada do organismo, ok? Agora vamos falar mais um pouquinho aprofundado de cada um. Opa, acabei riscando aqui, mas vamos passar. Absorção. Ocorre... Pessoal, eu não gosto muito de dar aula com slides com muito texto, mas vocês vão perceber que no módulo passado e nesse também vai ter bastante texto nos slides. Por que eu fiz isso? É porque a parte de você dar o print da tela e depois você copiar para o seu caderno, ou você dar um pause aqui no vídeo, copiar tudinho e prestar depois atenção na explicação apenas, tá bom? E aí, por isso que eu coloco bastante conceitos nos slides. E olha esse conceito que eu coloquei aqui para vocês de absorção. Ocorre quando as moléculas do medicamento passam para dentro do sangue a partir do local de administração. Então, você administra a medicação no seu paciente, aí agora as moléculas desse paciente vão ser absorvidas para dentro do sangue, ok? Então, a absorção é isso, é quando o medicamento, as moléculas do medicamento passam da via de administração para dentro do sangue. Ok, beleza. A gente administrou e já vai passar para dentro do sangue assim a hora? Não. Existem alguns fatores que vão influenciar nessa absorção.
que vão influenciar tanto positivamente quanto negativamente. Quanto vão deixar mais rápido ou vão deixar mais devagar essa absorção. E eu vou falar sobre eles agora, mas eu já coloquei eles todos aqui em lista, que seria via de administração, capacidade de solução do medicamento, fluxo sanguíneo para o local de administração, área de superfície corporal e solubilidade em lipídios. Vamos falar sobre eles agora. Fatores que influenciam na absorção via de administração. Pessoal, a via de administração vai influenciar mais do que diretamente na absorção. Vai deixar mais lenta ou mais devagar, como eu já tinha dito para vocês que os fatores fazem isso. E é na velocidade que vai influenciar. Eu coloquei algumas vias de administração e se ele vai influenciar positivamente ou negativamente. Vamos ver comigo. Pele. A absorção pela pele é lenta. Por quê? Vai passar pelas camadas da pele e os tecidos até chegar na corrente sanguínea. Então, o medicamento vai precisar passar por barreiras até chegar na corrente sanguínea. Por isso que às vezes você passa uma medicação tópica, né, uma medicação na pele, e demora para fazer o efeito. Por quê? Porque precisa das etapas para fazer de fato o efeito, né? E a primeira etapa é a absorção. Então, demora já nessa etapa, porque precisa passar por todas as barreiras até chegar na corrente sanguínea. Via oral, a absorção também é lenta, porque ele vai passar por todo o trato, né? O trato gastrointestinal, para ser depois absorvido pelo sangue. Então, a absorção pelo comprimido também, pela pílula, também é lenta, ok? Se você quer uma ação mais rápida de medicamento, você não vai procurar uma via lenta, né? Então, por isso que, geralmente, quando vamos à emergência hospitalar, não te dão um comprimido. Eles aplicam uma medicação intravenosa, porque, como vocês vão ver aqui, a absorção é mais rápida, porque vai ali direto na veia e vai ali para a corrente sanguínea, ok? Mucosas e vias respiratórias. A absorção até que é mais rápida por causa das barreiras. Intramuscular também é rápida e intravenosa é a mais rápida possível. Lembre-se que a absorção é a passagem do fármaco da via de administração para o sangue. Então, quanto mais perto do sangue, vamos dizer assim, mais rápida a absorção, ok? Fatores que influenciam na absorção, agora a gente vai falar de capacidade de dissolução do medicamento. Pessoal, olha só, o medicamento, ele não vai chegar de fato na forma que ele foi preparado, na forma de apresentação dele, para a corrente sanguínea. Ele precisa ser transformado da sua forma de apresentação ou do seu preparo para ele chegar na corrente sanguínea. Então, medicamentos, como eu disse para vocês, comprimidos, pílulas, eles vão precisar de uma dissolução mais lenta, porque eles vão precisar sair dessa forma dele mais sólida até ele chegar numa forma de capacidade para ser absorvido. Então, ele precisa passar por essa etapa de dissolução. Então, os medicamentos que passam mais lentamente por essa etapa de dissolução, eles vão demorar para ser absorvidos. Isso influencia negativamente na absorção e, consequentemente, no efeito do fármaco, ok? Aí eu coloquei uma imagenzinha aí para vocês entenderem um pouco, ó. Tem o comprimido, a cápsula aí, ele vai precisar vai passar pela desagregação, dissolução, até ele conseguir uma forma que seja eficiente para a absorção, ok? Vamos passar próximo. Fluxo sanguíneo para o local de administração. O fluxo sanguíneo, obviamente, pessoal, locais que eles têm ali um aporte sanguíneo maior, ele vai, obviamente, absorver a medicação mais rápido, porque se a absorção é a passagem das moléculas do medicamento da via de administração para o sangue, se tiver ali mais perto o sangue, vai ser absorvido mais rápido, ok? Então, o fluxo sanguíneo do local também influencia. A área de superfície. Quando a área de superfície é maior, a velocidade é mais rápida também. Segue o mesmo princípio. E o último fator que influencia é a solubilidade em lipídios. Pessoal, olha aí o desenho da nossa membrana.
da nossa membrana plasmática. A gente sabe que ela tem uma dupla camada aí de fosfolipídios. Então, ela tem essa camada de lipídios que, se a gente aumentar, né, em uma resolução macro aí, a gente vê que ela é uma composição maior e mais extensa da membrana. Então, o medicamento ele precisa passar dessa camada aí. Se ele for facilmente solúvel em lipídio, se ele tiver uma solubilidade em lipídios grande, então ele vai passar com facilidade por essa membrana, tá bom? Essa é a ideia da influência da solubilidade em lipídios. Agora que a gente já falou de absorção, a gente já falou que o nosso medicamento foi administrado, o nosso medicamento já passou da via de administração para a corrente sanguínea, já passou da absorção. Agora que ele está na corrente sanguínea, o que vai acontecer com ele? Foi administrado, está na corrente sanguínea, passou pela fase de absorção. Agora ele precisa chegar ao local de ação. Mas a gente tem uma circulação sistêmica do nosso corpo, né? Então, como o medicamento está no sangue, ele vai ser distribuído para os tecidos, para os órgãos e para o local de ação também, consequentemente, ok? Então, ele vai fazer toda essa distribuição pelo corpo. Aí, coloquei para vocês, velocidade. Velocidade depende do medicamento e da fisiologia do paciente. Então, das propriedades químicas do medicamento e da fisiologia do paciente, caso o sistema circulatório do paciente, por exemplo, esteja totalmente eficiente ou não. Aí a distribuição pode ser mais lenta ou mais rápida. Então, eu coloquei para vocês circulação, permeabilidade da membrana e ligação às proteínas também, ok? Aí, o fármaco, ele é mais facilmente ou mais lentamente distribuído. A distribuição é bem tranquila, bem mais tranquila, né? Então, ok. A gente já viu que o nosso fármaco, ele foi administrado, foi absorvido, então ele já está agora na corrente sanguínea, ele já foi distribuído lá na corrente sanguínea, ele foi enviado para os órgãos, tecidos e para o local de ação. Ok. Chegou no local de ação, agora ele conseguiu ali o efeito terapêutico dele no local de ação. E agora, o que acontece com esse fármaco? Beleza, já foi distribuído, chegou no local de ação, aliviou os sintomas ou mudou ali alguma coisa no sistema. O que acontece agora com o nosso fármaco? O nosso fármaco, ele vai precisar ser eliminado do corpo, mas a gente não chegou nessa etapa ainda. Para ele ser eliminado, ele precisa ser transformado, ele precisa passar pela etapa do metabolismo. A etapa do metabolismo é quando, depois que o fármaco alcança o local de ação, ele é transformado da sua forma ativa, a sua forma de ataque mesmo, a sua forma química que ele foi criado, para uma forma inativa, menos ativa ou até inativa. Então, a gente pega esse fármaco, deixa ele menos ativo ou inativo, porque se ele estiver ativo, ele vai ser absorvido de novo e vai ficar nesse ciclo. Então, ele precisa ser desativado, entre aspas. Então, a gente faz esse metabolismo. O metabolismo, ele é como eu coloquei aqui para vocês, conjunto de reações químicas. O seu corpo passa ali por um conjunto de reações químicas para desativar esse fármaco. E uma biotransformação também, que olha o conceito que eu coloquei para vocês. Alteração química dos fármacos no organismo. E um exemplo, se o fármaco ele é lipossolúvel, vai transformar ele em hidrossolúvel. Se ele é solúvel em lipídios, agora ele vai ser solúvel em água. Então, vai transformar a composição desse fármaco, ok? Para que isso? Para que vai precisar fazer isso? Para facilitar a excreção. Se ele continuar ali lipossolúvel, ele vai continuar passando ali pelos lipídios, ele vai continuar ali nessa fase aí de absorção, distribuição o tempo todo. Ele precisa ser excretado agora, ok? Então, é para facilitar a excreção. Quais são os órgãos responsáveis pelo metabolismo? Principalmente o fígado. O fígado é muito importante nessa fase do metabolismo, ok? Alguns medicamentos, eles são hepatotóxicos, eles têm uma toxicidade alta, então ele vai acabar danificando aí, ou vai ser difícil essa etapa do metabolismo. Mas principal, fígado, cuide do seu fígado. Pulmões,
Rins, sangue e intestino também podem fazer esse metabolismo, ok? Mas o principal responsável é o fígado. Ok, o fígado ou os outros órgãos já fizeram essa etapa do metabolismo, já transformaram a composição do fármaco, já deixaram ele hidrossolúvel, ele já está pronto para ser excretado. Agora tem a última etapa, ele vai ser de fato eliminado do corpo, ok? O fármaco ele não fica no seu corpo para sempre. Ele, depois que ele alcança o local de ação dele, que ele já fez o efeito terapêutico dele lá, já transformou o que ele tinha que transformar ali, aliviou o sintoma ou modificou alguma coisa do sistema, quando ele já fez o que ele tinha que fazer, ele agora pode sair do seu corpo, ok? Porque senão, se ele ficar no seu corpo, ele vai ter uma toxicidade ali, ele vai se tornar tóxico, ele precisa sair do seu corpo. Então, a medicação, depois que você administra, ela sai, tá bom? E como que ela pode sair por onde? Quem pode excretar a medicação? O fígado, os pulmões, os pulmões eliminam os compostos gasosos, voláteis. Aí eu coloquei ali o que ele pode eliminar o álcool e o óxido nitroso. Rins são os principais, o que está em negrita é o principal. Então, quem principalmente faz essa excreção? O rim, os rins. Glândulas exócrinas, os medicamentos que ainda ficaram lipossolúveis, as glândulas exócrinas vão liberar, vão eliminar. E o intestino também pode fazer essa eliminação. Pessoal, vocês, quando vão administrar uma medicação, vocês pegam uma prescrição, vocês veem que naquela prescrição tá bem assim, determinada medicação X deve ser feita de 8 em 8 horas. Por que ela tem que ser feita de 8 em 8 horas? Porque a cada 8 horas ela completou todas essas etapas e já foi eliminada. Então, se a ideia é manter a medicação constante no paciente, ele precisa realmente ser administrado naquele intervalo de tempo, ok? Porque 8 horas depois já foi eliminado. Beleza? Então, lembre-se dessas etapas. Lembre-se que a farmacocinética é o estudo do destino dos fármacos no organismo e que ela é composta de 4 etapas. Que depois que o medicamento é administrado, começam as etapas. A absorção, que é quando as moléculas do medicamento passam da via de administração para a corrente sanguínea. Os fatores que influenciam, lembre-se disso. Depois da absorção vem a distribuição, está na corrente sanguínea, agora vai ser distribuído. Para onde? Para os tecidos, órgãos e para o local de ação. Chegou no local de ação, teve todo o seu efeito terapêutico ali, agora ele vai ser metabolizado. Quem é o principal responsável pelo metabolismo? O fígado. Ele vai... E tem os outros órgãos também. Mas ali na etapa do metabolismo, o fármaco ele vai sofrer modificações na sua composição química, onde ele vai ser transformado da sua forma ativa para uma forma menos ativa ou até inativa. Para quê? Para facilitar a excreção. E chega por fim na última etapa, que é a excreção, a eliminação do fármaco do organismo, que também tem os seus órgãos, mas o principal é o rim. Os principais são os rins, ok? Essa é a farmacocinética, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários ou me procure na rede social. Vou deixar aqui também. Tem outro vídeo, mas eu vou deixar aqui o Instagram. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, algum comentário. Érica Tainá SN. Pronto, tá aí. É isso, pessoal. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso Atualiza. Nós encerramos mais um módulo por aqui. No próximo a gente vai falar sobre farmacodinâmica e encerrar a introdução à farmacologia, essa atualização inicial aí para vocês. Lembrando que posteriormente falaremos também sobre cálculos de medicação. E isso fica para uma próxima vez. É isso, pessoal. Então, muito obrigada. Se vocês curtiram esse vídeo, se inscreva aqui no canal do Corém. Vou fazer aquela parte blogueirinha agora. Se inscrevam no canal do Corém aqui. Comentem se vocês gostaram ou não, porque isso faz com que os organizadores se motivem a preparar mais conteúdos para vocês. Temos também outros vídeos de outras matérias. Procure aqui no canal e fique atualizado. Muito obrigada e até a próxima.